com excelência. Aí tudo bem. Aí ele pode indicar uma fórmula ou outra, ele não tem lucro disso, né? Mas ele direciona aqueles que o ouvem para isso. O educador também, ele não tem interesse em virar uma subcelebridade. Ele não usa as pessoas que lhe têm apreço, que lhe ouvem, para se autopromover. Ele trabalha pelo crescimento, pelo sucesso de quem está lhe ouvindo, de quem está lhe dando crédito. Por isso, então, ele tem muita responsabilidade em relação à posição dele na vida do profissional que o buscou almejando um crescimento, almejando um desenvolvimento na sua carreira. A gente estuda quando a gente sente dores de certas necessidades. A gente não sabe muito bem o que nos falta, mas a gente sabe que a falta de avanço é por algo que nos falta. E que nós contamos que o educador saiba nos conduzir para esses caminhos ainda não traçados, não apresentados para nós. Então o educador ele é muito humilde, ele tem que ser humilde, para poder entender que a sua posição não é uma posição de estar acima dos profissionais, mas é uma posição de estar junto com os profissionais, alavancando trabalhos, promovendo respostas, trazendo soluções, mostrando sentido e a lógica das coisas que podem estar nebulosas ou não conhecidas por parte de alguns cabeleireiros. Ele não pode utilizar o recurso do ensino para fazer com que os alunos sejam reféns de um discurso próprio. Então o educador ele não se posiciona. Quando ele se posiciona, quando ele acha alguma coisa, ele avisa. Fala, isso não tem comprovação científica. Eu vou dizer agora a minha opinião, o que eu acho. Então o educador ele é muito preocupado em comprovar o que ele diz também. Ele fornece material que dá base para o que ele afirma. Porque nós estamos também num mercado que tem a cultura de acreditar em certas vertentes de informações que não são científicas, são comerciais. Então, se um educador com base científica simplesmente chega e ensina o certo, num mercado que acha que o certo é o que o comércio ensina, ele vai ser rechaçado, ele vai ser tido como um doido, né? Tá dizendo diferente do que todo mundo fala, tá remando contra a maré. E não é assim. Então, o educador ele tem essa responsabilidade, esse critério, ele já sabe que ele vai ter que apresentar provas científicas do que ele afirma para bem do cabeleireiro, não para que ele tenha razão, mas para que o cabeleireiro possa ter uma abordagem, um procedimento, metodologias funcionais, tirando dos produtos muito mais e entregando para seus clientes muito além do que se está acostumado, do que se espera. Então o educador também ele se responsabiliza pelo que ele ensina. Ele compõe o seu próprio material. Ele não precisa citar outros educadores ou outras instituições para se autopromover. Infelizmente tem pessoas que fazem isso. Tem gente que nós nunca conhecemos o trabalho. Eu digo aqui, do Instituto Meia, para você ter uma ideia. Tem gente que a gente nunca conheceu o trabalho, tem gente que a gente não sabe o que prega, não sabe o que ensina, mas essas pessoas dizem que eram da nossa equipe. Essas pessoas dizem que conversam comigo direto sobre vários assuntos e tentam fazer uma transferência de autoridade. Né? Então nos elogiam pra caramba, mas usam materiais nossos indevidamente e vivem citando o nosso nome para tentar criar um vínculo que nunca existiu, pessoas que nunca fizeram parte da nossa equipe, nunca tiveram história com a gente, pode ser que passaram pela nossa vida como alunos e a gente sempre incentiva que todo profissional, que ele é educador, que é uma técnica, uma instrutora, possa levar adiante tudo aquilo que ensina, tudo que ele aprende, para que ensine corretamente aqueles que o ouvem, que a ouvem, mas que se responsabilize pelo que ensina. Promova, produza seus próprios materiais e assuma a autoridade de um educador. O educador ele não precisa dizer eu acredito nisso porque o fulano ou a fulana acredita nisso. Nenhum educador precisa que eu ensine o certo para que ele ensine o certo. Porque ninguém deve se basear no Menha, ninguém deve se basear no fulano, no Beltrano, mas todos devemos nos basear na ciência. Então, quando o educador ele tem a autoridade do ensino baseado em ciência, ele é muito respeitoso. Ele é responsável pelo que ele ensina, ele comprova o que ele ensina e ele é respeitoso e dedicado em saber que aquele momento das pessoas que estão lhe ouvindo, que estão comprando seu curso, lhe contratando, são pessoas que precisam do conteúdo, não precisam dele. Precisam do conteúdo. Então o educador sabe o seu lugar. Ele não é desrespeitoso, ele não é grosseiro, ele gosta de perguntas, ele é motivado pelas perguntas, ele não tem vergonha de não saber alguma resposta,
porque o educador também é um contínuo aluno. Não dá para você se propor a ensinar se você não estiver comprometido em aprender. E o aprendizado muitas vezes vem pelos alunos. E isso não deve ferir o orgulho do educador. Isso não deve ser um problema para o educador. O educador ele tem que ser alguém marcado pela cordialidade, pela gentileza, para que todas as manifestações dos seus alunos, sejam em dúvidas, em comentários, em críticas muitas vezes, possam ser bem-vindas, possam ser bem recebidas, respeitadas e tratadas com seriedade. Porque tudo que o aluno expressa na verdade, é a manifestação de uma dor que ele tem. E que muitas vezes o aluno ele vai manifestar essa dor de uma forma não tão adequada. Mas o educador tem que receber isso de forma adequada, tem que absorver isso positivamente e devolver isso de forma instrutiva, educativa e de forma edificante. Porque muito mais do que aprender, o educador é aquela pessoa que não vai provavelmente ficar famosa, senão no coração e na memória daquelas pessoas cuja vida profissional ele ajudou a transformar. E esse é o papel do educador: transformar a vida profissional dos outros profissionais que muitas vezes trabalham no mesmo segmento dele. Então, que os cabeleireiros possam reconhecer e ajudar e apoiar e aprender muito com aqueles que são verdadeiros educadores, que nem sempre têm uma faculdade, mas muitas vezes estão dispostos a compartilhar sua experiência profissional, sua experiência de vida, que são válidas se forem apoiadas em verdade. Tem gente que tem diploma e fala coisa que a ciência não comprova. E tem gente que não tem nenhum diploma e tem um discurso, um ensino correto, comprovado, íntegro, puro. E é disso que nós precisamos. Não precisamos exibir um currículo. Precisamos ofertar informações que vão realmente promover transformação na vida profissional daqueles que recorrem aos educadores. Eu acho que é isso aí.